Bom, pessoal, então, sobre funções do primeiro grau, tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Dada a função y igual a x mais 1, responda, tá? Essa função, ela é crescente ou decrescente? Por quê? Bom, essa função, ela é uma função crescente porque o a, que é o número que está com o x, é positivo. Então, crescente, pois a é positivo, certo? É maior que zero. Se o número que estivesse com x fosse negativo, ela seria decrescente. E a gente diria que que ela é decrescente porque o a é menor do que zero, tá? Ao mesmo tempo, como eu calculo a raiz desta função? Para mim calcular a raiz dessa função, eu vou pegar a função x mais 1 e vou igualar a zero. E eu trabalho com letras para um lado, números para o outro. Então, x vai ser igual a menos 1. Menos 1 é a raiz da minha função, certo? Se eu quero saber em que ponto a reta que representa a função corta o eixo y, o meu eixo y, onde ele é cortado, é dado por este pontinho aqui, por este número aqui, tá? Então, o meu eixo y é cortado no ponto em que o x vale 0 e o y vale 1. Se corta o eixo y, quer dizer que o x vale 0. E o y vai valer o número que estiver aqui na minha função, certo? Também chamamos de coeficiente angular o número que está com o x, ou seja, o a é meu coeficiente angular. Lembram que eu mostrei para vocês quando a reta fica mais inclinada ou menos inclinada? Isto é o meu coeficiente angular. E o coeficiente linear é dado pela letra B, pelo coeficiente B, certo? Então, eu posso dizer que nesta função, o coeficiente angular é o número 1, ou seja, ele é dado pela letra A, pelo número que está com o x. E posso dizer que meu coeficiente linear, nesse caso, também vale 1. É o número que está sozinho, certo? É a minha letra B, é o meu coeficiente B, o mesmo que corta o eixo y, certo? Quando eu peço qual o ponto, por exemplo, que corta o eixo x, ponto que corta o eixo x, eu estou falando da minha raiz, tá? Então, ponto que corta o eixo x. Toda vez que eu falo em ponto, eu falo em par ordenado. Então, se corta a minha raiz, se corta o meu eixo x, nesse caso, a minha raiz é menos 1, então o x vale menos 1 e o y vale 0, tá? Então, só voltando para cá, aqui é o ponto que corta o eixo y. Lembrando também que o eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y de eixo das ordenadas, tá? E aí, se pedir para mim, por exemplo, calcular f de 2, isto significa que no lugar do x eu vou botar o 2. Então, se a minha função é x mais 1, no lugar do x eu ponho 2. Então, eu vou ter 2 mais 1. E 2 mais 1 é igual a 3. Se pede para calcular, por exemplo, f de x igual a 1, significa que o meu y vale 1. Então, eu vou ter na minha função 1 igual a x mais 1. Ou seja, letras para um lado, números para o outro, menos x igual a 1, esse 1 vai para o outro lado, fica menos 1. Menos x igual a 0, x igual a 0. Então, f de x vai ser 0 para que o meu x seja 1, certo? Esta é a primeira parte.